Saúde a todos com a paz do Senhor. Iremos ficar de pé, vamos já iniciar o trabalho. Logo após, nós iremos cantar o hino do cantor cristão 108, chamada final. Oramos. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por mais um dia. Muito obrigado, ó Deus, por essa rica oportunidade de estarmos aqui na Tua presença, Pai. Faz segundo a Tua vontade em nossas vidas, Deus, dá sabedoria. Abençoa todos que estão aqui, aqueles que irão chegar, traga-os em paz. Livra de todo mal, Senhor. Abençoa, ó Deus amado. Obrigado, ó Deus, pela viagem de paz que o Senhor me concedeu, ó Pai. Que o Senhor, pelos grandes livramentos que o Senhor tem nos dado, Senhor, e tem feito em nossas vidas. Abençoa, Senhor, a irmã Né ali, Senhor. Vá dando a saúde dela, Pai. Vá fazendo a Tua vontade na vida dela. Vá abençoando toda a sua família, Senhor. Visita, ó Deus, todo o Teu povo, ó Pai. Toma direção neste culto, nesta noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 108. Quando Cristo sua trombeta lá do céu manda tocar, quando o dia muito glorioso lá romper, e aos remidos desta terra meu Jesus se incorporar, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Nesse tão glorioso dia, quando o crente ressurgir e da glória de Jesus participar, quando os crentes ressurgidos o saudarem no porvir e fizessem então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Lhe darei então pra Cristo até o dia terminar. Falarei do seu amor por nós aqui. Quando pois findar a vida e o labor aqui cessar, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Mais uma vez. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, lá estarei. 456, o estandarte. O estandarte desta igreja levantemos sem temor. Ela é muito amada esposa do bendito Salvador. É Jesus o comandante, verdadeiro que a conduz. Somos nós os seus soldados.
igreja de Jesus, resolutos avançai, trabalhando por Jesus, o estandarte levantai, espalhando a sua luz. Ó igreja, dediquemos nossos corpos ao Senhor. Não devemos ser escravos do sagaz enganador. As riquezas são nos dadas pela terna mão real, e o Senhor do céu observa se fazemos bem ou mal. Resolutos avançai, trabalhando por Jesus, o estandarte levantai, espalhando a sua luz. Graça e glória te pertencem, ó esposa do Senhor. Sê então um instrumento de salvar o pecador, pois até os fins do mundo Cristo mesmo reinará, e o domínio do Evangelho toda a terra abrangerá. Resolutos avançai, trabalhando por Jesus, o estandarte levantai, espalhando a sua luz. Resolutos avançai, trabalhando por Jesus, o estandarte levantai, espalhando a sua luz. Amém. Iremos abrir as nossas Bíblias no livro de Salmos, Salmos 46, o título A Fé Perfeita em Deus. Eu leio o primeiro versículo, os irmãos leem o segundo e assim por diante, amém? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. A igreja. Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. A igreja. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Igreja.
Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. Irei ler o último com toda a igreja. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Iremos ouvir o ministério feminino e logo após as crianças irão louvar o Senhor. Amém. Saudamos a igreja com a paz do Senhor, amém? Eu vou deixar aqui em Salmo 142 para a nossa meditação. Com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz supliquei ao Senhor, derramei a minha queixa perante a sua face, expus-lhe minha angústia. Quando o meu espírito estava angustiado em mim, então conheceste a minha vereda no caminho em que eu andava. Esconderam-me um laço. Olha para a minha direita e vê, não há ninguém que me conheça. Refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. A ti, Senhor, clamei e disse, tu és o meu refúgio, a minha porção na terra dos viventes. Amém? Hoje alguém falou seu nome Para mim, que você está sofrendo tanto assim. Coração tá em pedaços, foi vencido pelos laços dessa vida. Foi arremessado contra o cais, açoitado pelos vendavais. Chora o
Deus continue nos abençoando. Agradecemos a oportunidade em nome do Senhor Jesus. As crianças. E logo após as crianças, o Ministério de Louvor.
A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé e vamos continuar louvando e adorando ao nosso Deus. Amém. Oi, som. Oi, som. Nós sabemos que este mundo em que a gente vive, ele não tem o que nos dá. E é por isso que nós precisamos, dia após dia, estar correndo em direção à presença do Senhor. É por isso que, dia após dia, nós precisamos estar dispostos a estar buscando o nosso Deus, conhecendo mais o nosso Deus e na sua presença. Porque nós sabemos que não há nada que esse mundo ele possa nos dar, além de desilusões, além de tristeza, além de decepções, mas o Senhor, que é o nosso Pai, Ele está conosco. E é a Ele que nós viemos hoje, nesta noite aqui, adorar, dar a nossa adoração, o nosso louvor. Amém? Oi, Ei.
Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia.
és adorado entre nós, tão desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou daqui,
louvor, Senhor. Recebe, Senhor, porque nós entendemos que não há outro Deus além de Ti. Nós entendemos, Senhor, que não há outro que mereça o nosso louvor, a nossa adoração. Não há outro, Senhor. Tu és o único Deus. Tu és o único Deus. Aquele que merece todo louvor, toda honra, toda glória, toda exaltação. Ó Deus, seja engrandecido no nosso meio, Pai. Seja exaltado no nosso meio. E recebe o nosso louvor como cheiro suave em tuas narinas, ó Deus. Ó Senhor, nós te aguardamos, ó Pai. Como igreja, Senhor, nós te pedimos perdão pelos nossos pecados. Nós te pedimos perdão, Senhor, pelas nossas falhas. Como igreja, Senhor, nós colocamos o nosso coração diante de Ti, Pai. Que Tu venha, Senhor, tirando aquilo que não Te agrada. Tirando aquilo, Senhor, que não está de acordo com a Tua vontade. Aquilo, Jesus, que não está de acordo, Senhor, que Tu tens para as nossas vidas. Ó Deus, em nome de Jesus, nos perdoa. Nos perdoa, Senhor. Nos ajude nessa caminhada. Nos ajude, ó Pai, a estarmos na Tua presença, a estarmos buscando mais de Ti, Jesus. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Em nome de Jesus, Pai. E faz em nós, Senhor. Faz o Teu querer. Cumpre a Tua vontade. Em nome de Jesus. E faz através de nós, Senhor. Aleluia, nós te bendizemos. Nós te adoramos, Senhor. Estabelece o Teu reino. O Teu reino que é eterno. O Teu reino que não passará. O Teu reino, Senhor, que não passará. Passará os céus e a terra, mas a palavra do Senhor, essa se cumprirá. Aleluia, Jesus. Louvado seja o Teu santo nome. Recebe, Senhor, o nosso louvor. Em nome de Jesus. E continua falando conosco, Pai. Continua, Senhor, falando conosco. Em nome de Jesus. Nós te louvamos e te adoramos. Amém, Jesus. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Só Ele é digno de toda honra, de toda glória. Aleluia, Jesus. A igreja pode sentar. E a palavra está com o pastor Alessandro. Paz de São Jesus a todos. Eu agora vou fazer igual a irmã Yara. Irmã Yara, paz de São Jesus a todos. Mas eu ouvi bem as irmãs respondendo, viu? Quer dizer, a igreja respondendo. Nós damos graças a Deus por estarmos mais uma vez na casa do Senhor, adorando o santo nome do Senhor. Ontem eu tive na igreja, na nossa igreja mãe, ali no Bongi. A igreja completou aniversário ontem, 87 anos. E nós tivemos lá, o tema era uma igreja que persevera na doutrina. E quem pregou foi um dos pastores presidente da convenção e trouxe uma palavra maravilhosa. E inclusive, ele falou sobre algumas coisas que já havia na época do apóstolo Paulo, no texto que foi escolhido como tema. E
continua hoje. Se já havia naqueles dias, então hoje não tem nada de novo. Tudo o que acontece hoje, irmãos, tudo que você vê aí novo na igreja, a não ser essa questão de parede preta, essa coisa, porque aí é pintura, né? Já é uma outra coisa, mas isso já tem há muitos anos atrás. Mas algumas outras coisas, por exemplo, o gnosticismo, a gente estudou isso aqui alguns dias atrás, que era um grupo que tentou se infiltrar na igreja primitiva, que negava a divindade de Jesus. Então, assim, e além de outras coisas, outras práticas que foi um grande desafio para a igreja primitiva. Eu estava até conversando com minha mãe hoje à tarde, ela perguntando sobre a igreja primitiva. E é uma bênção minha mãe, viu, irmãos? Minha mãe foi escolhida agora para ser acho que é discipuladora de mulheres na igreja. Ela disse, Oxi, como é que eu vou ser discipuladora? A mulher do pastor disse, essa irmã não sabe falar. Ela disse, minha filha, mas eu não leio. E esse povo vai querer me ouvir? A irmã disse, pô, eu quero lhe ouvir. Ela disse, a senhora quer, mas os outros não vão querer, não. E assim, não sei se foi isso mesmo, alguma coisa assim, tipo um discipulado de mulheres. Minha mãe é uma bênção. Não se entrega, não se rende, não é? Está firme, servindo ao Senhor. Aí, às vezes, ela liga para mim, a gente falando durante a semana, às vezes ela liga e faz, mas, meu Deus do céu, os crentes não querem nada com a palavra de Deus mesmo, não. Fui para a igreja, eu e Tânia, eu e teu pai, chegamos lá na igreja, só tinha eu e ele. Nem o dirigente que ia dirigir o culto, nem o irmão que ia trazer a palavra veio. Isso numa igreja campo, numa igreja sede. Ela disse, só estava eu e o velho. E a irmã zeladora veio abrir a igreja, a gente orou e veio embora. Quando a irmã abre, quando a irmã chega e diz, não vem ninguém não. Quando a irmã não está disposta a abrir, né? Aí faz, não vem ninguém não. Aí eles retornam para casa. Mas aí, nós vamos ler a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo 18. Lucas, capítulo 18. E a partir do versículo 35. E enquanto o pastor falava, ontem à noite, sobre essa questão de tantas coisas que tentam entrar na igreja com uma proposta de que é para atrair a presença do Espírito Santo, é para que o culto se torne mais espiritual, e a ideia, a defesa bíblica, ou a defesa da mensagem era, a igreja precisa da palavra. A palavra de Deus é quem transforma, a palavra de Deus ela é poderosa. E no final, o pastor deu a oportunidade para o pastor pregar 8h15, e tinha vários pastores, outros da convenção, os pastores de Serigi, de Aliança, Vicença, o pastor do Curado 4 e os outros pastores. Ele deu oportunidade aos pastores, tudo, cada um com 2 minutos, mas tinha que falar, todos depois de pregador ainda, teve que então, a saudação era 87 anos da igreja, não é todo dia que uma igreja faz 87 anos. E aí, na minha fala, eu falei que, diante de tantas coisas que surgem para desmotivar a igreja, para atrapalhar a caminhada da igreja, e lá no Antigo Testamento, alguém que poderia ter se dado muito bem, assim, diante de Deus, ser conduzido e dirigido por Deus, porque Deus o escolheu muito jovem e deu a ele sabedoria como a ninguém, Salomão. Mas Salomão escreve o livro de Eclesiastes, começa dizendo que tudo é vaidade e que
tudo é passageiro e as coisas são repetidas e não há nada de novo, não há nada de novidade. Como, em outras palavras, ele quer dizer, não há nada de esperança nessa vida. O vento vem, vai embora, daqui a pouco vem o vento de novo. O sol está agora, daqui a pouco vem a noite, amanhã o sol volta de novo. O que é que muda? E no final do livro de Eclesiastes, aí ele fala como alguém com bom senso e com equilíbrio, e diz, depois de todas as coisas, o fim, depois de tudo isso, o fim é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Guardar os seus mandamentos. Vamos ler o texto. E aconteceu que, chegando perto de Jericó, estava um cego, assentado junto do caminho, mendigando, e ouvindo passar a multidão, perguntou: que era aquilo? E disseram-lhe que Jesus, o Nazareno, passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe o trouxessem, e chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguia-o, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Amém. Que o Senhor nos ajude a compreender a sua palavra, o que Ele tem a falar através dessa palavra ao nosso coração. Jericó é uma das cidades mais antigas do mundo. É uma das cidades mais antigas. É chamada também como Cidade das Palmeiras. E a ideia que se tem aqui é que nesse dia, as palmeiras estavam agitadas em Jericó. Enfim, ou por fim, Jesus estava passando em Jericó, diz o texto. A gente começa lendo o texto dizendo que, chegando perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho mendigando. E ele ouviu passar a multidão e perguntou o que era aquilo. E quando ele pergunta, a resposta é que Jesus, o Nazareno, está passando ali. Jesus passa nesse lugar. Tem algumas coisas que a gente tira como lições na Bíblia. Uma delas é o que a gente não faz, às vezes, na igreja, a gente não faz em culto, mas era assim que geralmente Jesus o fazia. Geralmente, quando Jesus ia falar para as pessoas, a Bíblia diz que assentando, ele ensinava, ou falava-lhes, ou dizia-lhes. Jesus, sempre que ia falar para os discípulos ou para a multidão, ele procurava sentar e falar para eles. Diz que o ato de sentar naqueles dias, nessa época, de sentar para falar alguma coisa, era algo que, isso queria dizer que havia algo de importante a ser comunicado. Quando algo importante tinha que ser dito, tinha que ser anunciado, aí a pessoa sentava para que todos ouvissem o que aquela pessoa tinha a falar. Então Jesus tinha o hábito de sentar quando ia ensinar, quando ia falar para os seus discípulos, para a multidão que estava com ele. E acredita-se que naqueles momentos em que Jesus estava em alguns lugares, tipo
próximos a montanhas, ele ficasse sentado em um lugar mais alto para que o povo pudesse ouvi-lo e aprender com ele. O texto aqui diz que Jesus não diz que Jesus sentou, Jesus não estava sentado, Jesus está passando em Jericó. E a gente tem uma ideia de que Deus é soberano, é Senhor, a gente sabe disso. E você imagina Deus aqui, nesse culto, como ficaria Deus aqui? Como Deus se comportaria aqui agora, nesse culto? As pessoas têm a ideia de Deus, até porque, às vezes, no Antigo Testamento, quando a gente lê, por exemplo, Isaías, qual foi a visão que ele disse? Ele viu um alto e sublime trono. Então, a ideia que se tem de um Deus é de um Deus no trono. Imagina Deus aqui sentado, num trono. Todo mundo aqui reverenciando, celebrando, adorando a Ele. Pois bem, se nós temos em Jesus a manifestação de Deus, porque o Emanuel está ali, passando em Jericó, e a ideia é que o nome Emanuel quer dizer Deus conosco. Então, Deus não está num trono, Deus não está sentado aguardando reverências, mas Deus está passando no meio de uma cidade de Jericó. E mais ainda, está passando às margens de um caminho onde há um cego. E Jesus, quando está passando, o cego se interessa, porque ele percebe que tem uma multidão passando por perto. E ele quer saber o que é que está acontecendo e informam para ele. Jesus, Nazareno, passa nesse lugar. Jesus é dinâmico. Jesus se move. Jesus caminha. Jesus não é inerte. Jesus, ele age. Jesus, ele percebe. Jesus, ele vê. Jesus, ele ouve. E as coisas até mais escondidas, os segredos mais guardados, ele sabe de todos eles. Ele conhece tudo. Nada, nada, absolutamente nada passa despercebido de Jesus. Quando eu estava pensando qual era a mensagem que eu ia trazer hoje, eu tinha lido o texto de Mateus, a partir do capítulo 24, e pensando em falar sobre a volta do Senhor Jesus. E de repente eu ouço essa semana num videozinho na internet, aí dizendo assim, depois que está acontecendo essas coisas com esses pastores por aí só vê pastor falar da volta de Jesus, que Jesus está voltando. Aí eu disse, já não vou mais falar que Jesus está voltando. Vou falar que Jesus está passando por Jericó. Vou falar que Jesus está andando entre nós. Vou falar que Jesus está no nosso meio. Apesar das nossas falhas, Ele está no nosso meio. Apesar dos nossos pecados, Ele está no nosso meio. Essa noite, na noite anterior, na sexta para o sábado, eu tive um sonho. E quando eu me acordei, eu disse, isso não é sonho não, Jesus. Isso não é sonho. Eu vi uma cena tão real, mas tão real. E tão absurda. E eu não vou dizer como foi a cena, não. Mas uma cena tão real. Eu estava a uma certa distância daqui ao carro de irmão Waits ali. E era justamente assim a cena. O carro ali, eu mais ou menos nessa distância do carro. E a cena era tão clara, mas era tão real. E eu fiquei chocado. E eu no sonho, eu estava inquieto. Meu Deus, está acontecendo, é crente.
E não adianta você criar imaginações, porque não vai ser nada do que você está imaginando. Já vou logo avisando. Porque o cara vai pensar tanta coisa, não pense em nada, não. Mas a cena foi tão real, e eu disse, Jesus é crente. Eu conheço. E não é só uma pessoa, não, Jesus é mais. Eu me acordei e disse, Jesus, que é isso? E eu fiquei, não pode. E o Senhor disse para mim, no meu coração, mas é isso. É isso. Irmãos, Deus é Deus. Nós somos servos dele. O pecado vai nos acompanhar enquanto nós aqui vivermos. Não se iluda, não pense, pregador, pastor, crente, quem quer que seja, jejua, consagra, não se iluda. É a gente orando e consagrando e o pecado está com a gente, não tem para onde. Se você não quiser pecar, morra. Porque enquanto você estiver vivo aqui, vai pecar. Agora tem uma coisa. O Senhor nos ensina que quando pecar, filhinhos, se você pecar, você tem um advogado, Jesus Cristo, o justo. Ele é justo. Ele é justo. E eu tentei dormir de novo e fui trabalhar ontem e a cabeça é real. Mas Jesus está aqui hoje à noite. E quando o cego ouviu que era Jesus que estava passando, ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí o versículo 39 diz: e os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Jesus estava passando, mas não estava passando só Jesus. Na sua vida, na sua caminhada, na sua casa, no seu trabalho, não só tem Jesus com você. Tem Jesus, mas tem sempre mais alguém. Mas tem sempre mais alguém presente. E nem todos os momentos, e nem todas as pessoas, e mesmo crentes, não se preocupe, não pense. Porque nós vamos nos decepcionar, nós vamos nos frustrar, nós vamos ficar decepcionados com crente. Eu me decepciono mais nessa vida comigo mesmo. Tem hora que eu paro assim, se tivesse um espelho, na hora eu olhava assim e dizia: é eu mesmo que estou fazendo isso, é eu mesmo que estou dizendo isso, é eu mesmo que pensei isso. E se estivesse dentro do espelho, eu ia olhar na cara do cabo que estava aparecendo e ia perguntar a ele: tu é crente mesmo? Tu realmente serves a Deus? Temes ao Senhor? Então, nessa caminhada, a gente não está somente contando ou tendo a presença de Jesus. Tem a presença daqueles que dizem: não adianta, não clame por ele não, cala-te. Em outras palavras, não pense que quando você está servindo a Jesus, obrigatoriamente, porque você vai obedecer e fazer a obra dele, tudo vai contribuir para você em seu favor, que não vai. Não vai. Vai vir as rebordosas, vai vir as opiniões contrárias, vão vir os maus olhares, vão vir as más falas, vão vir aqueles que torcem contra, vão vir aqueles que discordam. No meio dessa caminhada, no meio dessa estrada da vida, se levantam-se as barreiras. E elas não vieram de fora, estava no meio
era a multidão, eram os que passavam ali com Jesus. E a ordem era para que o cego se calasse, para que ele não clamasse por Jesus. Você lembra que houve um momento em que, no mesmo capítulo também, no capítulo 18, no versículo 15, as pessoas estavam trazendo as crianças para Jesus pegar e colocar no colo e abençoar as crianças. Os próprios discípulos de Jesus impediram. Diziam, não, traz menino não, bota para lá, criança para lá. E a gente já falou aqui sobre isso, porque quando disseram, por exemplo, quando eles afastavam as crianças, Jesus disse, não as impeçais. Diz que eles não impedissem as crianças de vir até ele. Depois ele disse que quem não se fizer como uma daquelas crianças não entra no reino. E aí não se engane, a gente já falou isso aqui, não se engane, não é porque a criança é ingênua, não é porque a criança não tem pecado, não é porque a criança é inocente, não se engane, porque Davi já nos ensinou, lá no Salmo 51, eis que em iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Não é porque criança é inocente, não se engane, viu? Só é você comprar um lanchinho, compre um biscoito, pega o menor, compra um grande e um pequeno, e dê o menor, o maior para um, e vai dar o menor para outro, para você ver se a outra de coisa bonita, eu ganhei o pequenininho, né? Tu ganhou o grande, que coisa, não. Aqui ganhou o pequeno e eu queria aquele. Chora e fica brava, porque quer o grande. É a inocência de criança, é a malícia, é o pecado, a natureza pecaminosa. E não se iluda, porque é a natureza pecaminosa. Está desde a amamentação, é lá no peito ainda, viu? Não é depois que cresce, não, é lá ainda. Mas aí, e qual é a ideia, então, de Jesus dizer como uma dessas crianças? Porque nessa época, nesse período, as crianças, elas não eram assim, acolhidas, abraçadas. Crianças não eram as coisas receptivas em ambiente. Você não vê falar das reuniões para as crianças na Bíblia. Vê onde é que tem na Bíblia a reunião para as crianças. A igreja faz louvor de criança, coreografia de criança, classe de criança. A igreja faz ciclo de oração para as crianças. Tem tudo isso hoje. Vai ver na época de Jesus o que é que criança tinha. Tinha isso. Queria chegar para Jesus e os próprios apóstolos, discípulos de Jesus, não, tira da criança daqui, para lá, afasta. Criança atrapalha. Vê que coisa. Aí Jesus diz assim, aquele que não se torna como uma dessas crianças não pode entrar no reino. Em outras palavras, Jesus está dizendo o quê? Aquele que não se sentir insignificante aqui, como essa criança, aquele que não se comparar, desvalorizado, desprezado, esquecido como essa criança, não será acolhido pelo Pai. Que é aquela ideia, aqueles que se orgulham, aqueles que se exaltam serão humilhados, e o que se humilha será exaltado. Mas enquanto eles mandavam o homem calar, o texto diz que ele clamava ainda mais, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus não somente passa, Jesus não somente caminha naquele lugar. O versículo 40 diz, então Jesus parando. Jesus não apenas passa, mas ele para naquele lugar. Ele parou para ouvir aquele homem. Ele parou para dar atenção àquele a quem as pessoas estavam mandando calar. Ou seja, não desista. Continue confiando, continue persistindo, a despeito das acusações, a despeito do torcer contra, a despeito de não querer participar, de não querer lhe ajudar, de não lhe apoiar. Continue firme,
O seu negócio é com Jesus de Nazaré. E ele vai parar para lhe ouvir, ele lhe dá atenção. Enquanto outros desprezam, enquanto outros criticam, enquanto outros acusam, enquanto outros não compreendem, Jesus, ele para nós. Jesus parou para atender o cego. Um cego. Um cego que a ideia, imagina, hoje você tem a questão de tantas habilidades que descobriram, né, que as pessoas portadoras de deficiência visual e outras coisas mais, você tem a escrita, você tem aulas, você tem tudo, tem trabalho, tem, aqui pelo menos no nosso país, tem emprego até para as pessoas com essas limitações. Mas nessa época não. E não precisa ir muito longe, muito distante nessa época aqui não. É só voltar um dia desse, quando era criança. Eu não sei se aqui escada é uma outra realidade. Se for, graças a Deus, eu vim para o lugar certo. Porque eu lembro da minha infância em Amaragi, cego e idoso, sem uma pessoa cuidando, andando na rua, era atração para menino de rua tirar brincadeira, chacota, provocar. Se tivesse acompanhado com um parente, é outra coisa. Inclusive, tinha um moço lá na cidade, Antônio, chamava Antônio com ele, que um menino inteligentíssimo. E as pessoas brincavam com ele porque, assim, parecia ser com respeito, mas a gente percebia que não era. Era uma brincadeira aparentemente saudável, mas ao mesmo tempo a gente percebia que era deboche. Está entendendo? Era como se fosse provar, por exemplo, você pegava qualquer nota e dava na mão dele, ele passava a mão assim, ficava alisando a cédula, ele dizia o valor. E as pessoas saíam trocando a nota, que era para ver se confundia ele. Toda nota que ele pegava, ele mexia na mão e ele dizia o valor. Ele não tentava descobrir com imagem, era cego, e ele andava numa ladeira que não tinha nem... Aí ele tinha aquela bengalazinha que desmonta, né? Ele foi o primeiro cego que eu vi lá, com aquela bengalazinha. Ele andava na rua e o pessoal falava com ele. Outra coisa, nunca vi ninguém perguntar a hora a ele não tinha relógio para apertar, e o relógio dizia a hora. Eu nunca vi ninguém perguntar a hora a ele, para ele não botar a mão no ouvido, ou se ele estivesse perto de uma parede assim, ele botar o ouvido na parede e não dizer a hora certa. Mas o povo ficava... Mas era brincadeira. Aparentemente saudável, mas não era nada, está entendendo, assim, tão inocente. Era brincadeira. O pessoal ficava, Tom, que hora é? E com aquela insistência. Todo lugar, Tom, que hora é? Tom, que hora é? É claro que na época eu não percebia isso. Eu até queria perguntar a Tom que hora era também. Mas hoje, depois de velho, né? Depois de amadurecido, eu sei que aquilo não era somente porque achava que Tom era inteligente, era uma forma não tão leviana, mas era uma forma de brincar com ele. Esse cego aqui, que valor tinha esse homem no dia que Jesus está passando ali? Mas não importa, Jesus parou para ele. Jesus parou para ele, para o pobre cego. E quem parou para ele? O Deus eterno, o Emanuel, o Deus conosco, aquele que é glorioso, que lá em Josué, no capítulo 10, Josué está numa guerra, com o seu exército limitado, o exército inimigo numérico, e Josué sabe que se anoitecer, ele não tem como vencer a guerra, e ele faz uma oração, e ele pede a Deus, e ele dá ordem para que o sol pare, para que o sol não vá embora, para ele continuar a guerra e ele vencer, e o sol para, e ele vence a guerra. Quem parou para o pobre cego? O Deus que deu vitória ao seu povo lá em Josué.
O Deus que atendeu a oração de Josué para salvar uma nação. O Deus que um dia Abraão orou ao pai e disse: Senhor, se tiver 20 justos aí, o Senhor não vai poupar esse lugar. Se tiver 20 justos, Deus querendo destruir. E esse homem ora pedindo: Senhor, mas se tiver 20, eu poupo por amor do 20. Aí ele disse: mas 20 é pouco, né? 20 é muito, né? Mas que não tem 20 aí. Ele disse: Senhor, mas se só tiver 10, o Senhor não vai poupar não por amor dos 10. E ele vai diminuindo, até que o Senhor diz: eu vou poupar. Irmãos, um Deus que ouve o miserável pecador. Um Deus que ouve pecadores como eu e você. Um Deus que para nos dar atenção. O Senhor Jesus parou. E além de parar, chega no versículo 41, ele diz para ele: que queres que te faça? O que é que você quer? Lá em Apocalipse diz: aquele que tem a chave da morte e do inferno. Ele perguntando. Imagina Jesus perguntando para mim e para você: o que é que você quer? Aí você vai lá para Apocalipse e diz: é fraco esse homem. Ele tem na sua mão a chave da morte e do inferno. João 14,6. Ele é o quê? Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. O que é que você quer que eu faça? Deixa eu falar uma coisa para você. Ele está aqui hoje à noite. E não adianta, não pense com nenhum sinal de interrogação. Porque é mais fácil eu ou você que pensamos não está aqui do que ele é Deus e é real. Ele está aqui hoje à noite. E quando ele pergunta ao cego: o que queres que eu te faça? Ele diz, versículo, eu quero ver, Senhor. Eu quero ver. Agora imagina, você tem aquele que pode dar tudo que você não tem. Pode fazer tudo na sua vida que você não pode. Pode resolver todos os problemas da sua vida que você não consegue resolver. Perguntando para você: o que tu queres? O que é que você quer que eu faça? E aquele homem está diante dele, ouvindo ele, dizendo: eu quero ver. Tudo que eu quero é ver. É isso que eu quero, Senhor. Podia pedir tantas coisas, mas ele está dizendo: eu quero ver, Senhor. Irmãos, às vezes alguém fica pensando, às vezes a gente fica, escuta, eu ouço muito isso também. Eu já vi Deus fazer tanta coisa, eu já vi Deus operar, eu já vi Deus derramando poder, batizando com o Espírito Santo, e agora não mais. Ele faz tudo e muito mais. Ele é o mesmo Deus. Agora, Ele é o Deus que conhece o nosso coração. E o que a gente talvez esteja precisando é o que diz o salmista no Salmo 126. Senhor, faz-nos retornar, faz-nos voltar de novo, Senhor, como as correntes do sul. Faz-nos retornar. Se você for lá na internet, se você procurar lá, você vai ver uma região deserta, o solo rachado, seco, mas em um determinado momento a chuva cai, não ali, cai em outra região, e vem como aquelas enchentes que a gente vê por aí, aquelas águas invadindo tudo,
e vêm pelas estradas, e os turistas vão nessa época e ficam lá vendo, e eles têm que sair porque a água vai, parece que vem pouquinho, daqui a pouco o volume vai aumentando, e a água vai entrando chão adentro, numas valas profundas que tem, enche as valas, enche a estrada, toma conta de tudo, e em pouco tempo aquela área seca, deserta, está ficando verde, fica feito um jardim, a coisa mais linda. E aqui o salmista lembra disso e diz assim: faz acontecer de novo, Senhor. Lá sempre acontece, tem um período de seca, tem um período que a terra racha, mas tem um período que a água desce das montanhas e enche aquele lugar. Ah, Senhor, faz acontecer de novo na nossa vida, venha de novo, sopra sobre nós o teu Espírito, Senhor. Talvez estamos precisando dizer para o Senhor: restaura a nossa sorte, ó Deus. Precisamos de restauração, precisamos de renovo. E Deus não está aqui, Deus não está na igreja para presenciar ou para realizar um show. Deus está na igreja para curar cegos, para sarar corações, para transformar vidas. Deus está na igreja para fazer o que é preciso na nossa vida. Só que a gente está querendo um monte de coisa e no final a gente não sabe nem o que a gente quer. Peça para o crente fazer uma lista do que ele está precisando, do que ele quer, irmão. É a conversão da minha mãe, ou a conversão do meu marido, que ele cure essa doença, essa enfermidade. Mas eu tenho um primo, uma sobrinha, e depois vai lá no meu emprego que as coisas diminuem, a pressão. Ele não vai saber o que quer. Esse homem, na hora que Jesus perguntou: o que é que você quer? Eu quero ver. Pronto. É isso que eu quero. Senhor, se eu ver, se a minha visão for restaurada, eu vou ser a pessoa mais feliz dessa vida. Eu quero ver, Senhor, eu quero ver. Ele poderia pedir qualquer outra coisa, qualquer bem, qualquer riqueza, mas eu quero tornar a ver. O que eu quero é ver, Senhor. E o Senhor responde-lhe. Versículo 42. Jesus diz o que a ele? Vê, a tua fé te salvou. Aconteceu a cura, ele viu, ele enxergou, mas o Senhor Jesus vai mais além. Vê, a tua fé te salvou. A Bíblia diz em Efésios capítulo 3 que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Irmãos, a gente ainda não se deu conta do que Ele já fez na nossa vida. Se você parar para observar o que Jesus já fez na sua vida, a gente era para ser tão agradecido e dizer para Ele: Senhor, o que o Senhor já fez foi tanto que eu não merecia, que se o Senhor fechar a porta, a torneira, e não abrir mais nada, não abrir caminho, mais nada na minha vida, o que o Senhor já fez já é suficiente para eu me agarrar ao Senhor e glorificar o seu nome. Mas o Senhor ainda faz mais do que a gente está pedindo a Ele. Ele ainda continua sendo esse Deus que é imensurável na sua grandeza e na sua misericórdia por nós. A tua fé te salvou. Jesus dá mais do que lhe pedimos. Versículo 43. E logo viu e seguia-o, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. O problema, irmãos, é que muita gente chega na beira da estrada. E Jesus passa e alcança muita gente à margem do caminho. E a muita gente, Jesus tem perguntado: o que é que você quer?
E muitas pessoas têm dito para o Senhor o que quer. E o Senhor tem feito maravilhas na vida de muitas pessoas. Só que depois que Jesus opera maravilhas, muitas pessoas têm sido ingratas e têm se esquecido do que Jesus fez na vida delas. Era para ser mais. Era para ser mais. Mas eu louvo a Deus. Porque desde o dia 4 de março de 1984, quando eu cheguei na igreja, a minha caminhada com a igreja continua no mesmo ritmo. Era para ser mais. Mas a minha dedicação com as coisas da igreja, com o tempo da igreja, a minha dedicação em me envolver com a palavra de Deus, com as coisas de Deus, permanecem. E não vou dizer a você, e nem sempre foi com gente do lado, dizendo, pastor, estamos juntos, irmão, Deus te abençoe, irmão. Foi não. Foi com frustração, foi com decepção, foi ouvindo assim, cale-se, fique calado, não adianta, não está certo, não faz certo, não sabe fazer, não é assim, era para ser melhor. Sem ouvir palavras de motivações, muitas vezes. Mas, enquanto isso, eu me apeguei às palavras motivadoras que eu ouvi. Me apeguei àqueles que oram pela minha vida, aqueles que intercedem por mim. Me apeguei às coisas que o Senhor coloca para abençoar a minha vida. E uma coisa, disse Paulo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. Esse homem, logo que enxerga, ele começa a seguir a Jesus, e não somente ele segue a Jesus, mas ele glorifica a Deus. E todo o povo vendo isso, todo mundo assistiu à cena. Ele continua acompanhando Jesus, ele continua seguindo Jesus, ele vai atrás de Jesus para nunca mais voltar. A partir de agora, ele quer uma outra vida, não está mais à margem, ele quer seguir Jesus. Ele quer caminhar com Jesus. Muita gente já parou na caminhada, porque se satisfez apenas com aquilo que recebeu, e não com aquilo que viu em Jesus. Aquele homem, quando ele olhou que Jesus estava à sua frente, ele disse, eu estou diante do Deus eterno. Eu estou diante do Salvador do homem, aquele que tem poder para dar vista a cego, aquele que não somente cura, mas dá salvação. E a bênção que aconteceu com aquele homem contagiou outras pessoas, porque aqueles que viram também glorificaram, também davam louvores a Deus. Podem não aplaudir você, mas o que você faz, um dia vai atrair alguém para que o nome do Senhor seja glorificado. Apenas persista. A caminhada de persistir, de buscar em Deus, ela não é fácil. Jacó, para ficar brigado com o irmão, foi rápido. Foi só um diálogo. Convenceu o irmão a vender a sua primogenitura. Outro bate-papo com o irmão, ele conseguiu o irmão dar de mão beijada para ele a bênção do pai. E dessas duas conversas com o irmão, ele comprou uma intriga, uma grande revolta do irmão contra ele, a ponto do irmão querer tirar a própria vida de Jacó, e Jacó ter que fugir e se esconder lá nas terras do seu tio Labão. Mas Jacó sabia que a situação não estava resolvida, e um dia ele decide sair de lá e retornar, voltar, fazer o caminho de regresso para encontrar seu irmão, para restaurar algo que foi destruído, danificado lá no passado. E nesse caminho de volta, Jacó tem uma batalha não apenas emocional, não apenas física, mas há uma guerra espiritual, porque ele tem um encontro com um anjo, e ele persiste com o anjo, até que o anjo quer ir embora, e ele diz, não, eu só deixo você ir depois que você me abençoar. Fizeram até o hino, né? Me dá a minha bênção para depois subir, me dá a minha bênção para depois subir. Não foi?
Mas a história é real. E o anjo disse, tá bom, então vamos brigar. E ele briga com o anjo. E o anjo fere ele lá na sua coxa, no seu quadril. E ele sai dali mancando, puxando de uma perna. E esse ato fez com que, durante a vida seguinte, os judeus nunca mais comessem a parte do quadril da coxa do animal, porque um dia o anjo do Senhor marcou a vida de Jacó. Irmãos, que Deus marque a nossa vida, que Deus marque a sua vida, mas que Deus marque com algo positivo. Mesmo que alguém não te dê apoio, mesmo que alguém não esteja a favor de você, seja fiel, seja obediente a Deus. Um dia, uma geração vai dar glória a Deus, porque o Senhor marcou a sua vida, porque o Senhor marcou você. Enfim, vamos nos colocar em pé, nós vamos orar a Deus. Os judeus juraram. Quando eles viram Jacó puxando a perna e que souberam a história, o que foi um encontro com o anjo de Deus, eles disseram, isso aí não pode ficar esquecido. Tem coisas que Deus vai fazer na nossa vida que nunca mais será apagada. Tem coisas que Deus fará na nossa vida que nunca mais será esquecida. Então, para nós orarmos, se você está triste porque alguém tentou te desestimular, porque alguém tentou te desanimar, porque alguém ficou contra você, foi família, não importa, foi irmão da igreja, não importa. Fizeram isso com Jacó também, fizeram isso com o cego lá em Jericó também, e vão tentar parar a gente nessa caminhada, vão tentar nos desanimar, nos desestimular, vão tentar fazer a gente desistir da caminhada. Tentaram fazer com Bartimeu, mas a gente aprende uma outra lição, e não se esqueça, Jesus parou para Bartimeu, Ele também para mim e para você hoje à noite. E quando Ele para mim e para você, e Ele já tem parado, e ainda faz o seguinte: o que é que você precisa? O que você quer que eu lhe faça? Olhe para Ele, diga para Ele o que é que você precisa, dê a Ele a resposta certa. Não é o que você acha, diga a Ele: Senhor, o Senhor sabe o que eu preciso, o Senhor sabe o que é necessário, o Senhor sabe o que é melhor para mim. E fique certo do que, assim como aconteceu com o cego de Jericó, vai acontecer com você também, no nome de Jesus. O que vai acontecer? Ele vai fazer mais do que você espera, assim como Ele fez com o cego de Jericó. Ainda que você pense que você perdeu tudo, como o cego pensou, porque não enxergava, o Senhor deu a ele a visão, mas ainda tinha salvação para ele. Sua vida vai mudar, suas motivações são novas, em nome de Jesus. O Senhor tirará tudo aquilo que desconforta, que desanima, que desestimula você na sua caminhada. Ele renovará suas forças. E muita gente ainda vai ser abençoado através da sua vida, no nome de Jesus. Amado Deus, nós te louvamos nessa noite. Nós te glorificamos, Senhor, porque o Senhor cuida de nós. E assim, ó Deus, como aconteceu com o cego lá no caminho de Jericó, o Senhor não somente ouviu o seu clamor, mas o Senhor parou para ele. Nós te louvamos porque o Senhor parou para nós hoje à noite aqui. O Senhor parou para o nosso problema, o Senhor parou para as nossas lutas, o Senhor parou para ouvir as nossas necessidades, as nossas dores. Te agradecemos, Senhor, porque se o Senhor parou, nós temos a convicção e a certeza de que receberemos muito mais, além daquilo que pedimos ou pensamos em receber do Senhor. Bendito, bendito é o teu nome, Senhor.
E nos ajuda, Pai, a sermos agradecidos, a não voltarmos, ó Deus, lá para a estrada de Jericó e abandonarmos aquele que tem a presença gloriosa quando abrir os nossos olhos nessa estrada. Nos ajuda, Senhor, a permanecermos seguindo o alvo que é o Senhor na nossa vida. A não parar por nada, pelas palavras desanimadoras, pelas palavras que são desafiadoras, pelas palavras que entristecem o nosso coração, que faz a gente às vezes pensar: por que eu entrei? Por que eu faço? Por que eu me ocupo ainda com isso? Oh Deus, nos ajuda, Senhor, a olhar somente para Ti, meu Deus, e não ouvir, ó Deus, as más línguas, porque o Senhor é fiel. O Senhor é fiel. Bendito é o Teu nome, Senhor. Bendito é o Teu nome, ó Altíssimo. Bendito é o Teu nome. Que, ó Deus, a Tua igreja, que o Teu povo, Senhor, se aproprie da Sua palavra e tenha um propósito de ser fiel a Ti, ó Deus, em todo o seu viver. Pai Santo, nós oramos, ó Deus, agradecidos pela vitória, pela bênção do Senhor durante essa semana, e por iniciarmos já, ó Deus, uma nova semana aqui na Tua presença, na Tua casa, celebrando, glorificando o Teu santo nome. Pai Santo, nós jogamos a Tua bênção para todas as atividades da igreja essa semana, para os cultos, ó Deus, que nós teremos aí durante a semana, para o culto em ações de graças, ó Deus, do próximo sábado, da irmã Beta, o culto, ó Deus, na terça-feira, dia 15, aniversário, ó Deus, do Ministério Feminino e Círculo de Oração. O Senhor que supre todas as necessidades, que está providenciando tudo, ó Deus, da melhor maneira. O Teu nome, é o Teu nome que nós glorificamos. Muito obrigado, Senhor, por Tua bondade. Muito obrigado, Senhor, por Teu amor por nós. Nós oramos, nós Te glorificamos e nós Te agradecemos, ó Deus. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. O amor maior. Amém. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre todos, hoje e para sempre. Amém. A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos. Eu já orei, mas só lembrando, nós teremos sábado culto em ações de graças. Quem vai estar aqui pregando é a pastora Nalvinha, vai estar trazendo a palavra em nome de Jesus, e na outra terça-feira, aniversário do Círculo de Oração.